Glória a Deus. Pois bem, irmãos, hoje é o culto de ensino, né? Eu até vou ser bem sucinto aqui. Quero ler um texto muito conhecido com os irmãos, para a gente recapitular algumas coisas e poder estar vendo algumas outras coisas, né? O assunto do momento agora deve ser mesmo a escatologia bíblica, a volta de Jesus, até pelo que nós estamos vivenciando agora, né? Eu quero ler com os irmãos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, né? Mas que também a gente vê as pessoas aí interpretando totalmente fora de contexto. Alguns que estão nas redes sociais aí, tentando ensinar. Uma hora que a Bíblia está falando de arrebatamento, eles colocam para a segunda vinda. Quando é a segunda vinda, eles colocam para arrebatamento. Então, esse capítulo todo aqui, toda a perícope, né, que envolve o capítulo 23 até o 25, deve ser lido, interpretado com muito cuidado. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, santa, bendita e eterna. Jesus saindo partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Ou qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito bem, esse texto aqui, eu sei que vocês já leram, né? Bastante vezes, já falamos bastante vezes aqui sobre isso, né? Sobre esse assunto. E tá complicado hoje, hein? E talvez os irmãos podem até pensar, mas por que a gente precisa ficar lendo esse texto tantas vezes e voltando nele tantas vezes? Porque por mais que nós venhamos ler esse texto, irmãos, e observar ele, de vez em quando eu ainda ouço até irmãos, né, falando assim, ó, citando versículos aqui desse texto, colocando dentro do período do arrebatamento.
E nós sabemos que é necessário a gente separar aqui os assuntos. Então, o que nós acabamos de ler aqui é Jesus, o dono da igreja, aquele que virá buscar a sua igreja, respondendo a uma indagação dos próprios discípulos. Eles estavam no templo. Jesus já havia, no capítulo 23, que faz parte de toda essa perícope aqui, Jesus já havia tratado sobre muitos assuntos com a nação de Israel. Aliás, vou dizer para os irmãos que eu não consigo enxergar aqui de modo algum o capítulo 23, 24 e 25. Eu não consigo enxergar a igreja dentro desse contexto aqui. Embora muitos estudiosos, até dentro da Assembleia de Deus, dispensacionalistas como nós somos, pré-tribulacionistas, acreditem que a igreja está inserida dentro do contexto do versículo 4 até o versículo 15, mas eu olhando com bastante atenção aqui, também fazendo paralelos com outros textos, eu só consigo enxergar a igreja a partir do capítulo 16 até o capítulo 18, que são paralelos, correlacionados. Depois, dificilmente eu consigo perceber a igreja aqui, até porque a palavra eclésia, que é a palavra igreja, ela não aparece aqui em nenhum momento, sendo que no capítulo 16 e no capítulo 18 aparece, quando Jesus mesmo vai dizer, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, igreja, palavra, termo grego para a igreja que nós usamos, chamados para fora. Então aqui, olhando para esse texto, eu não consigo enxergar a igreja. Eu vou explicar por quê, né? Vou fazer uma exposição rápida aqui, desse capítulo 24. Então Jesus vai tratar sobre muitas coisas, inclusive aquele momento que ele chega em Jerusalém, no capítulo 23, e ele olha a cidade lá do alto, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Mas tu não quisestes. Tanto não quiseram que depois eles vão provar isso quando eles vão pedir Barrabás ao invés de Jesus. Então isso aqui também é um texto muito interessante para a gente poder refutar o calvinismo, né? Porque eles dizem que não há possibilidade, que Deus é que traz, Deus é que faz, Deus é que desde antes da eternidade já colocou até o futuro lá, né? E que Deus, na sua soberania, ele decreta todas as coisas. Mas aqui não houve essa possibilidade, porque nós observamos quantas vezes eu quis, Jesus está dizendo, te ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos. Isso fala de proteção, né? Fala de refúgio. É só ler o Salmo 91, a gente vai perceber lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Depois ele vai falar debaixo das tuas asas, né? Falando de proteção, de refúgio, de estar protegendo a ele. Isso que Jesus queria fazer com o seu próprio povo, com a nação de Israel, mas eles não quiseram. E em muitos momentos eles rejeitaram Jesus como Messias, como rejeitam até hoje. E quando a gente dá uma olhada para o versículo 23, aliás, para o capítulo 23, versículo 39, vou ler a partir do 37 para a gente entender o que eu estou falando aqui. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus está exclamando aqui, né? E eis que a vossa casa é deixada de assolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Ele tá usando uma frase aqui no versículo 39, que eles já tinham dito essa frase na entrada triunfal dele, quando eles com palmas nas mãos, eles disseram, bendito o rei que vem, né? Quando ele entra montado em um jumentinho, em nome do Senhor. Essa frase só vai ser repetida quando Israel estiver totalmente cercado na batalha do Armagedon, e quando eles se verem encurralados, e Jesus voltar na sua segunda vinda, não é arrebatamento, viu?
segunda vinda, parousia. E nesse momento, quando eles não tiverem saída, Jesus se apresenta, pisa sobre o Monte das Oliveiras, capítulo 14, capítulo 12 até o 14 de Zacarias. E nesse momento, eles vão repetir essa frase aqui, ó. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque eles vão perceber que aquele que eles rejeitaram, que quis ajuntar eles tantas vezes, rejeitaram ele, mas agora eles percebem que ele é o Mashiach, que eles dizem, né? O Mashiach, o Cristo, o ungido que eles estão esperando. Então, irmãos, aqui, só para a gente entender, dar uma introdução, chegamos no capítulo 24 e Jesus está saindo do templo, porque ele sempre gostava de estar indo no templo. Aqui parece que é o contrário, né? Aqui em Colina. Parece que poucos gostam. Olha aqui, ó. Até quando a gente pede, irmãos, vou até abrir um parênteses aqui, até quando a gente pede, manda no grupo, manda individual para as pessoas virem que a gente tem assuntos importantes a serem tratados, as pessoas não aparecem. Eu não sei se isso é desobediência ou se isso é verdadeiramente um descaso com as coisas de Deus, né? Precisa pensar nisso aí. E eu digo para os irmãos que tomara, né, que quando se trocar o pastor aqui, está chegando esse momento, tomara que o conceito seja mudado, né? Porque senão vai continuar da mesma forma. Porque muitas pessoas, eu não sei se é desobediência ou se é porque não dão valor à casa de Deus mesmo. Mas voltando aqui para o texto, Jesus está saindo do templo. E ele está indo embora. Os discípulos se aproximam dele, eles estão vislumbrados com a construção do templo, que foi reformado por Herodes, né? Esse não é mais, é o mesmo templo que Zorobabel construiu para substituir o templo de Salomão, mas aqui no período interbíblico, intertestamentário, Herodes reforma esse templo. E aí eles estão fascinados, e eles então começam a mostrar as partes, né, os compartimentos do templo. E aí Jesus surpreende eles mais uma vez. E Jesus diz para eles assim: não vedes todas estas coisas? Que coisas são essas? Jesus está dizendo para eles: onde vocês estão, hein? Vocês estão por aí? Vocês estão desapercebidos mais uma vez. Na verdade eu vos digo, não ficará aqui uma pedra, porque o templo, ele era construído naquele mesmo modelo, praticamente das pirâmides. Uma pedra sobre outra pedra, encaixada, né? Na outra pedra. Não ficará aqui uma pedra sobre outra pedra que não seja derribada. Jesus está agora vaticinando o que aconteceria no ano 70, depois de Cristo. Depois, no ano 70, no ano 32 ele morre, e no ano 70, o general Tito, filho do general Vespasiano, de Roma, invade Jerusalém e destrói totalmente esse templo. Até as pedras da rua, eles arrancaram. Tudo, não ficou pedra sobre pedra. Destruíram, mataram pessoas, inúmeras pessoas. Segundo o historiador Flávio Josefo, que é um historiador judeu, não é cristão, ele diz que os romanos fabricavam cerca de 500 cruzes por dia para poder crucificar os judeus, as pessoas. E nesse momento aqui, ó, olha o versículo 2. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. No versículo 2, quando Jesus cita a destruição do templo, há um cumprimento. Jesus está falando também de um cumprimento que está lá na Torá, de uma profecia. Vamos ler esse texto? Deuteronômio, que é chamado diáspora, que é a dispersão dos judeus por todo o mundo, né? Acontece a partir da destruição do templo, eles fogem, ficou muito pouca gente ali, porque a perseguição, eles estavam tão subjugados, como eu disse, se construía aproximadamente 500 cruzes por dia. Tantas pessoas que eles crucificavam à beira do caminho e sobre os montes, para servir de exemplos para aqueles que eles chamavam de rebeldes, desobedientes ao governo do Império Romano. Olha lá, Deuteronômio, vamos ler. Deuteronômio, eu acho que é o capítulo 28.
Vamos ler a partir do versículo 63. Observem. Como diz a palavra de Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós para fazer-vos e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuirdes. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de pau e de pedra, e nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta do teu pé será repouso, mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a tarde. Quer dizer, não tinha nem certeza se à tarde pudesse estar vivo, né? Lembra do Holocausto? O que Hitler fez? Quantas pessoas que eles matavam pela manhã até à tarde? Quantas e quantas pessoas? Olha como a Bíblia ela se cumpre na íntegra. À tarde dirás, pelo que terás em teu coração e pelo que verás com os teus olhos. Mais um versículo. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás. Ali os poreis à venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Então aqui é chamado, essa profecia é a diáspora, que aconteceu no ano 70, depois da destruição do templo. Eles foram dispersos por vários lugares e passaram por todas as dificuldades, as perseguições. Só Hitler matou aproximadamente 6 milhões de judeus. Então, irmãos, tudo que está nas escrituras tem se cumprido na íntegra. Ah, será quem me dera ver à tarde? Vocês se lembram dos fornos que queimavam as pessoas lá em Auschwitz, na Polônia? Eles lotavam pela manhã até à tarde, fornos e fornos de pessoas. A fumaça, o cheiro, quem deu testemunhos, relatos que vivenciou lá, conseguiu escapar do holocausto, que o cheiro de carne queimada era insuportável. Depois eles pegavam os corpos, né, aqueles que eles não matavam nos fornos, que matavam nas câmaras de gás, eles colocavam em valas coletivas e jogavam terra com aquelas patrolas, né, por cima. Olha como a palavra de Deus está nos mostrando aqui, nessa noite. Então, percebam comigo, aqui é a diáspora. Aí os discípulos, depois que Jesus fala para eles sobre isso, eles vão perguntar: Senhor, em particular, né? Porque os discípulos, Jesus tinha uma maneira peculiar de falar com eles em particular. Multidão, eu já ensinei os irmãos aqui, é uma coisa. Irmãos, hoje há uma grande multidão que diz que está seguindo e servindo Jesus. Mas discípulos, dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo, né? As multidões. Faz um congresso aqui, faz uma campanha para os irmãos ver como isso aqui vai lotar. Aqueles que querem receber os milagres, né? Querem receber a prosperidade, receber profecias ou profetadas, né? Eles vão lotar isso daqui, ó. Fica até na rua. Mas na hora de vir aprender a palavra de Deus, atender até um chamado que a gente faz, eles não vêm, né? Então olha aqui, ó. Versículo 6, Jesus respondendo lhes disse: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Quantos estão sendo enganados? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos dias de Jesus em Jerusalém, havia centenas de Cristos já, se colocando como Cristos. Agora, a partir desse versículo 4 aqui, o que eu enxergo aqui, irmãos, é uma admoestação de Jesus. A partir do 5, eu faço um paralelo com o capítulo 5 de Apocalipse, a abertura dos selos. Muita gente coloca aqui a igreja como se fosse
o princípio das dores fosse para a igreja, e também não é errado, o dispensacionalismo faz isso, colocar aqui a igreja como uma admoestação para que nós estejamos vigilantes. Não é errado fazer essa aplicação aqui, só que quando a gente olha mesmo, fazendo uma exegese séria do texto, a gente percebe que está em paralelo com o capítulo 5 e 6 de Apocalipse, a abertura dos selos. Olha como diz, versículo 5: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Então aqui a gente percebe lá os cavalos, né? O cavalo vermelho, o cavalo branco, o anticristo com a falsa paz, o cavalo vermelho simbolizando a guerra, o cavalo preto a fome, e o cavalo amarelo a morte, que vai ser causada por esses elementos aí: guerra, fome e peste. Olha o que Jesus está falando: ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, porque todas essas coisas hão de acontecer, mas ainda não é o fim. A grande tribulação, né, o início da grande tribulação, não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Olha o cavalo amarelo, melhor, o cavalo preto, e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios de dores, lembrando que Jesus está fazendo uma metáfora com uma mulher que está para dar à luz e que começa a ter as primeiras contrações, depois vai se intensificando, vai ficando mais forte, mais próxima uma da outra, até ela dar à luz. Aproximadamente pode existir até 60 contrações, ou até mais. Então veja, versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tudo isso daqui ele está falando com os judeus, tanto aqueles que foram perseguidos em toda a sua história, como o período da grande tribulação. Observe, versículo 10: então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, porque no período da grande tribulação, um vai entregar o outro, para não poder ser preso, né? Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Não vai ter o falso profeta, lá no período da chamada grande tribulação, que é a segunda besta do Apocalipse, né? E surgirão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, tem uma tradução que fala quase todos, se esfriará, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Muita gente coloca esse texto aqui como se fosse agora, mas na verdade esse é um texto para a grande tribulação, porque a perseguição vai ser muito intensa. Vai ser preciso que aqueles que não receberam o sinal da besta sejam perseverantes, tenham força. A Bíblia diz no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, que muitos serão ajudados com pequeno socorro, com pequena ajuda, porque quem não tiver o sinal não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ser atendido no hospital, não vai poder colocar gasolina no carro. Então eles serão ajudados com pequena ajuda, e muitos dirão para eles, né, que eles devem resistir. Agora olha o versículo 14. Agora aqui, olha, aqui acontece um hiato, né? Aqui acontece um gap, um hiato, porque esse versículo 14, já ele está sendo, agora já é o milênio, porque olha como diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Esse texto está isolado aqui, o versículo 14, porque aqui já é quando os 144 mil pregam o evangelho do reino, que é o mesmo evangelho eterno que vai ser pregado também pelas duas testemunhas na primeira metade da tribulação, mas muda a nomenclatura. Por exemplo, hoje nós pregamos o evangelho que nós chamamos de evangelho da graça, segundo Atos 20 e 24, né? Agora aqui, evangelho do reino. Agora preste atenção no versículo 15. Agora, como Jesus já vai voltar, aqui acontece uma passagem parentética no versículo 14, ele fala do milênio, fecha, e volta a falar da grande tribulação de novo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui Paulo vai falar também em 2 Tessalonicenses,
que o anticristo vai se assentar dentro do templo, do próprio templo, colocará a sua imagem dentro do templo, em Jerusalém. Mas olha aqui, percebam que Jesus vai dar uma explicação agora, não do que ele está falando para os discípulos, mas do que o profeta Daniel falou. Então ele vai dizer aqui, ó, versículo 15: quando, pois, virdes a abominação desoladora, que é a imagem do anticristo dentro do templo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Percebeu como não pode ser para a igreja? Que a igreja não está lá na Judéia. Embora, com certeza, tem pessoas lá que fazem parte da igreja. Mas todo o contexto que ele vai tratar aqui agora, os pormenores, todas as características, ele vai falar com relação a Israel. Ó. Preste atenção. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Vocês já viram uma foto de Jerusalém? Ou já viram Jerusalém na TV? As casas são uma praticamente sobre a outra. Então, de uma casa, você consegue passar para o telhado da outra. E de ali, você pode ir pulando de telhado em telhado para fugir. Porque aqui vai precisar acontecer uma fuga iminente. Porque é o cerco de Jerusalém que o anticristo vai fazer. É claro que isso aqui, a gente chama na teologia isso aqui de profecia dupla, porque também se refere ao que aconteceu no ano 70, o cerco do general Tito. Isso aqui é dupla profecia, fala desse acontecimento e aponta para o acontecimento sobre o anticristo, que é no fim dos tempos. Versículo 18: nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes. Não volta não, tem que fugir rapidamente. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que a grávida ia que amamentar naqueles dias? Muitos irmãos diziam antigamente que é porque o filho ia assumir, a criança ia assumir da barriga, né? No momento do arrebatamento. Mas na verdade, o que o texto está tratando é a dificuldade que uma mulher grávida e uma mulher que está amamentando tem para poder se locomover e fugir. Né? Ou se ela está amamentando, ela precisa fugir com a criança. Se ela está grávida, ela está com dificuldade de locomoção. Então, ai das grávidas, serão apanhadas facilmente, né? Versículo 20: mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat, do sábado. Observe como todos os pormenores é para o judeu. Por que lá no inverno? Porque lá a dificuldade também no inverno é grande, né? Lá esfria muito. O Shabat, porque eles não andam, o judeu ortodoxo, ele não sai de casa a não ser o caminho de um sábado, que é aproximadamente 800 metros. Então, como ele é ortodoxo, ele é dogmático, ele vai cumprir a risca e ele será uma presa fácil. 21. Porque haverá muito grande, então, grande tribulação, como nunca houve. Aqui Jesus está reverberando o capítulo 12 do profeta Daniel, versículos 1 e 2. Vamos ler. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Jesus está explicando, olha como que a Bíblia se explica. O próprio Jesus explicando, não poderia ser alguém melhor, né? O mestre dos mestres explicando o que Daniel falou. Naquele tempo se levantará Mijael, né? Do hebraico, o grande príncipe, que está sempre envolvido com o povo de Israel. Ele é advogado do povo de Israel, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem era o povo de Daniel, irmãos? Quem era o povo de Daniel? A igreja? Não, Israel. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então os irmãos percebam que Jesus está fazendo aqui agora um paralelo, explicando detalhe por detalhe daquilo que o profeta Daniel falou. Observe o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, outra tradução fala escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Nós já aprendemos aqui que serão abreviados, esses dias serão abreviados
em 75 dias. É só ler o final do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, fazer uma conta, que ele vai falar ali, 335 dias, né? 290 dias, 1290 dias, e vai falar 1260. Então, a gente partindo do pressuposto que 1260 são 42 meses, ou 3 anos e meio, 1290 para 1260, sobra 30. Para 1335, 45. Você juntando os dois, aqui é matemática, são 75 dias, que é o período que vai durar exatamente entre o final da grande tribulação, batalha do Armagedon, e a implantação do milênio, quando ocorrerá o juízo das nações, o julgamento das nações gentílicas, o julgamento do remanescente de Israel, que vem da grande tribulação, o julgamento do anticristo e o julgamento do falso profeta. Então aqui os dias deveriam durar, a grande tribulação, mais 75 dias, mas eles vão ser abreviados, porque a perseguição vai ser tão intensa, tão terrível, que ninguém suportaria, né, se não fosse abreviado, por causa do povo escolhido, que são o povo de Israel, da grande tribulação. Deus estará abreviando esses dias. Aí eu pergunto para os irmãos, é razoável que um crente fiel, um crente que frequenta uma igreja bíblica, não esteja aqui para aprender um assunto como esse, não dê valor num assunto como esse, não se preocupe com a vinda de Jesus, com as coisas vindouras, não se preocupe com o arrebatamento da igreja? Eu pergunto para os irmãos. Ou será que já sabem tudo? Vamos caminhar, que eu estou indo para o fim, né? Versículo 23. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque não é o Cristo, é o anticristo. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Que tipo de sinal vocês acham que é esse? A Bíblia diz que sairá 3 espíritos, lá em Apocalipse, da boca do falso profeta, da boca do dragão e da boca do anticristo, da besta, que são espíritos que realizam prodígios, enganos, sinais e maravilhas, que vão enganar multidões na grande tribulação. Vamos ler Apocalipse 13:13. Observem. Aleluia, glória a Deus. Olha como diz. 13:13. Glória a Deus. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até fogo do céu à terra, descer à terra à vista dos homens. Sabe quem é esse daí? A segunda besta, o falso profeta, o poder, a Babilônia religiosa. E são 2 Babilônias, a Babilônia política, o anticristo, que é a primeira besta, que sobe do mar, das multidões, dos povos, e a segunda besta que sobe da terra, de uma nação, que é o falso profeta, o líder religioso. Olha o que ele faz, sinais, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Então, irmãos, eles vão enganar multidões e multidões. Versículo 25. Eis que de antemão vos tenho dito. Jesus está dizendo, eu estou avisando antes, para ninguém dizer depois, eu não sabia. É igual aqui, viu, irmãos? Ninguém vai poder dizer depois assim, eu não sabia disso, né? Já sabe, já foi avisado. Os que passaram por aqui já sabem também. Ninguém está enganado, Jesus está voltando. Olha os sinais, olha a pandemia. Vocês perceberam que ele está dizendo, haverá fomes e pestes em vários lugares. Não é algo localizado, é global. É o que está acontecendo agora com o coronavírus, é global. Sinal da iminente volta de Jesus. Eu não estou falando de arrebatamento, da segunda vinda, porque o arrebatamento pode acontecer ainda hoje, a qualquer momento, daqui a pouco, talvez daqui a 1 minuto. Se o arrebatamento, se a segunda vinda está tão próxima, e é 7 anos depois do arrebatamento, imagine o arrebatamento. Que Jesus no arrebatamento, lembrando que ele só vem nos ares, nas nuvens, levar a sua igreja. Quando ele vier para a segunda vinda, ele pisa no Monte das Oliveiras, na terra. Já estou terminando. Olha o versículo
Aqui eu quero ir até o 31, para a gente perceber algo aqui, ó. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe por que não pode ser arrebatamento? Porque o arrebatamento ele é invisível. É só os salvos que vê. Você já viu o relâmpago? Já, André? Já. O relâmpago você vê. Então aqui é a segunda vinda, é visível. Quando dá aquele relâmpago, aquele lampejo, você vê, nós enxergamos. É visível aqui. É a segunda vinda. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, de um lado para o outro. Mas a gente vê o lampejo. É a volta de Jesus, a segunda vinda. Versículo 28. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, as águias. Está falando de animais de rapina, que virão comer a carne daqueles que morrerão na batalha do Armagedon. A Bíblia diz que o sangue vai subir até os freios dos cavalos, no lugar chamado Meguido, lá em Jerusalém. Vale de Meguido, Armagedon, vai ser ali. Batalha do Armagedon. Jesus vence o anticristo. E ele vai ter muitos cadáveres, essas águias, esses animais de rapina, essas aves de rapina se ajuntarão ali. Tamanha será a batalha, a carnificina, né? E Jesus vence o anticristo com seus anjos. E essas aves vão ser convidadas para vir. Lá no Apocalipse diz que serão convidadas para comer carne de reis, de príncipes, de comandantes e de súditos. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus tem os pés como o bronze polido, como latão reluzente, quando João tem a visão dele no início do Apocalipse, com aquela visão dele glorificado? Porque bronze na Bíblia tipifica sofrimento, sujeição. Vocês lembram quando Sansão teve os seus olhos furados lá no livro dos Juízes? Os filisteus prenderam ele com cadeia de bronze, porque ele estava subjugado, sofrimento, e ele andava moendo uma moinha como se fosse um animal. Então quando Jesus pisar no lagar da ira de Deus, por isso fala latão como latão reluzente, pés como bronze polido, porque ele vai subjugar os exércitos do anticristo. Glória a Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 63, ele teve essa visão, e ele vê um ser que vem, um personagem com as vestes salpicadas, vestes brancas salpicadas, e ele pergunta: por que as suas vestes estão sujas de sangue? E ele vai responder: porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. Está falando desse evento, da batalha do Armagedon. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Olha como não é o arrebatamento. Então escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu, que é a palavra urânios aqui, céu, aqui é a palavra urânios, serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal, é para ver, é visível, do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos, seus escolhidos, judeus da grande tribulação, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Isso aqui está linkado, correlacionado com Apocalipse 14, quando fala da ceifa e da vindima. O momento em que a Bíblia diz aqui, ó, que eles serão os eleitos, né, os escolhidos, serão tirados. Então, irmãos, aqui, todo esse contexto, até o último versículo, fala do período da grande tribulação e da segunda vinda de Jesus. E mais uma coisa que eu quero lembrar para a gente terminar. No arrebatamento da igreja, Deus vai tirar o justo, vai deixar o ímpio. Na segunda vinda, Ele tira o ímpio e deixa o justo. Podemos dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.